Esperança Cast no ar, mais um episódio do nosso Esperança Cast. Como você já sabe, é um produto da Rádio Esperança FM e nós estamos nesse mês de março trazendo para você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube, o Esperança Play e o nosso Esperança Cast, toda terça-feira, mês de março, mês da mulher. Uma mulher que é destaque aqui na nossa cidade, é claro, são centenas delas, né? E para a gente escolher só 4 sempre dá um trabalhinho, né? Mas hoje nós estamos recebendo a Gisele Peso Baraldo, farmacêutica bioquímica, empresária, voluntária, mãe, vai falar um pouquinho desse contexto da mulher no mercado empresarial também, e é claro, né, a relação família, vida profissional, enfim, educação também, né? Porque a Gi também tem as suas formações, como que faz para ter tempo para estudar, para ser dona de casa, digamos assim, para cuidar da família, para ser filha também, né? Enfim, tem aí uma série de assuntos que nós vamos abordar a partir de agora no nosso Esperança Cast, sempre com o apoio da Solar Pool. A Solar Pool está com a gente, está aqui para ajudar, inclusive, a transformar o seu sonho de gerar a sua própria energia elétrica em realidade, com o financiamento facilitado do seu projeto, excelência e garantia em todos os processos e o melhor custo-benefício da nossa região. A Solar Pool é a escolha certa para quem quer investir em energia solar, de forma segura e inteligente, atendendo Novo Horizonte, região, atendendo na realidade todo o nosso país com uma equipe de profissionais especializados. Se você ainda não conhece a Solar Pool, aqui nos nossos caracteres tem o endereço do site, tem o celular também, o WhatsApp para você entrar em contato. Se você está em Novo Horizonte, Avenida Coronel Junqueira, número 785 no centro, o WhatsApp nosso é o 17996061932, é a Solar Pool, compartilhando energia, e é a nossa parceira aqui no Esperança Cast também. Gisele Peso Baraldo, tudo bem, Gi? É um prazer recebê-la novamente no nosso Esperança Cast. Tudo bem, Alex, o prazer é meu. Estar aqui é estar sempre colaborando com o desenvolvimento de Novo Horizonte. Se tem um local que eu sinto prazer de estar é na Esperança. A Gi que nos agraciou também com o primeiro episódio do Esperança Cast. Se você, né, for voltando aí no ano de 2024, nosso primeiro episódio, né, nosso primeiro lançamento, digamos assim, foi com a Gi falando sobre chá, sobre o seu trabalho na farmácia Só Fórmula aqui em Novo Horizonte, que é de sua propriedade, né? E tratando um pouquinho sobre saúde. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher, né, Gi? Nesse mês de março, mês das mulheres, nós trouxemos aqui no primeiro episódio a Natália Buzinari falando um pouco sobre saúde mental, né? E também, claro, o contexto feminino, né? Em tudo isso daí. Nós também trouxemos Nós também trouxemos a Vanessa Dias, que é empreendedora também, palestrante, falando sobre a beleza feminina, a importância da autoestima. No último episódio, inclusive se você ainda não assistiu, um episódio atrás, nós trouxemos a Carla, que é coordenadora do curso de administração da FASAR, a Faculdade de Santa Rita aqui de Novo Horizonte, falando da mulher e o mercado de trabalho, né? Sim. Como desempenhar essas duas funções aí, né? Nesse nosso contexto. E hoje nós vamos falar num geral, né, Gi? Sim. Vamos falar de autoestima, vamos falar de beleza, vamos falar de saúde, mas vamos falar também da mulher nesse mercado de trabalho. No contexto que envolve a mulher, o ser mulher, como que você se apresentaria, Gi? Alex, eu sou a Gisele, filha, esposa, mãe, irmã, amiga, voluntária. Eu trabalho todos esses segmentos procurando honrar a graça de ser mulher. Porque nós, mulheres, temos uma habilidade que vocês não têm, que é conseguir administrar tudo isso e fazer com que as coisas aconteçam a seu tempo e de forma a contentar todos os envolvidos. Sim. Hoje, já fugindo um pouco do nosso roteiro, sim. Isso é cientificamente comprovado, que a mulher tem essa capacidade? Porque que nós, homens, não temos essa capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, e aí a gente fica meio perdido, meio doido, primeiro resolve uma coisa, depois outra, né? É uma coisa por vez. Vocês conseguem... Isso é cientificamente comprovado? Sim, essa é uma habilidade feminina. Só que tem quem trata com respeito, sim, e produz
honrando essa habilidade, e tem quem simplesmente ignora e prefere achar que não dá conta, né? E é interessante que no nosso dia a dia, às vezes eu paro e observo as mulheres que permeiam aí a minha vida, e eu falo, meu Deus, e se eu tivesse essas habilidades também? Porque se eu tiver 2 ou 3 coisas para fazer ao mesmo tempo, o Alex trava. Sim. Eu não consigo. Mas eu acho que é característica feminina mesmo. Eu acho não, existe até um filme que fala da troca de papéis, né? Um homem incorporando um corpo feminino e uma mulher incorporando um corpo masculino, para a gente ver as diferenças. Então, não é que a pessoa não queira, ela não tem a habilidade para isso. O homem não tem a habilidade de gerir tantas informações quanto nós temos. E como que agora, Gisele, como que você concilia essas questões no seu dia a dia? Tem uma técnica para isso? Alex, não sei se técnica é a palavra exata, mas eu tenho as minhas regras de conduta. Eu procuro trabalhar o emocional sempre. Eu tenho muita fé e através das minhas orações eu faço com que eu busco, através das minhas orações, a força necessária para os desafios do dia a dia. Além disso, eu nunca permito que seja ultrapassado o meu limite do equilíbrio. Quando eu vejo que a situação está ficando tensa demais, eu brinco com as minhas crianças, eu saio de cena. Eu saio de cena e começo a observar como se eu não estivesse ali, para eu tomar uma decisão consciente e não no auge da emoção. Certo, então às vezes você está numa decisão ou alguma coisa assim, não em reuniões, mas eu digo num dia onde você precisa decidir algo, você tenta sair de dentro daquele contexto para poder enxergar. É fácil, Gi? Não é fácil, é um exercício diário, constante, mesmo em reuniões. Quando eu vejo que a discussão fica fervorosa, eu procuro me recolher. Eu observo tudo, o comportamento de todo mundo, a fala de todo mundo, e eu sou sempre aquela que apazigua. Sim, isso é verdade. Porque eu tenho a certeza de que ninguém toma as melhores decisões no auge da emoção. Sim. Então, se você perguntou de técnica, eu acho que não é técnica, mas uma regra de conduta. Eu procuro preservar e nunca permitir que seja extrapolado o meu equilíbrio. Quando você fala de extrapolar equilíbrios, de chegar ao meu limite e eu me recolho, isso é muito importante, né? Nós estamos falando aqui no mês da mulher, então vou falar no caso da mulher, reconhecer os seus limites, né? Se autoconhecer e reconhecer até onde é o limite dela em todas as questões da vida, né? Eu tive uma amiga muito importante na minha vida que aprendi muito com ela, e ela sempre me falava, você vai entender, você não precisa de uma medalha no peito, você não é a Mulher Maravilha, porque eu sempre buscava muito além daquilo que eu estava conseguindo fazer. Então gera muita ansiedade, muita insatisfação, uma expectativa que é difícil de controlar. Então é isso, a gente vai aprendendo com o tempo, com a convivência, com as experiências vividas, que o equilíbrio é a base de tudo. Então, na sua visão, com o tempo e com as experiências de vida que eu consigo atingir esse equilíbrio emocional, Sim. Digamos assim. Quando eu vejo o que eu fiz, as decisões que eu tomei, em determinados momentos, eu penso, nossa, hoje eu teria feito totalmente diferente. E a nossa pergunta vai um pouco para esse lado também. Você já é empresária há tempo, viveu vários momentos aí no seu ramo, na empresa, né, na farmácia de manipulação. E se você tivesse a oportunidade de começar de novo, seria nesse mesmo ramo? Seria farmacêutica? Já que, né, você disse que em algumas oportunidades eu teria tomado outras decisões. Sim. Como seria hoje, na Gi de hoje? Seria a mesma Gi farmacêutica. Eu amo a profissão, eu amo estar onde eu estou. A farmácia de manipulação é uma empresa que faz com que a gente tenha muitos conhecimentos em diversos segmentos. Ser empresária é muito difícil, porque Sim. Você tem que fazer a gestão administrativa, administrativo-financeiro, gestão de pessoas, atendimento ao público. É desafiador. Em todo momento, a gente tem que estar pronto para um novo aprendizado.
Então, gerir uma empresa é semelhante na farmácia de manipulação, numa loja de cosméticos, num salão de beleza. Agora, na farmácia de manipulação, a gente tem muitas informações além dessas, porque existem protocolos. Então, com 35 anos de empresa, eu vi a implantação de muitas RDCs que regulamentam o setor. Eu vi a organização das empresas que nos fornecem insumos farmacêuticos. Eu vi a implantação de processos que garantem produtos e qualidade. Então, foi uma construção. Hoje, eu acho que já está muito perto de uma empresa que era dos meus sonhos. Mas ainda assim, tenho muito para estudar, tenho muito para aprender. E agradeço a todo momento essa construção, porque começou de um sonho que tudo que eu sonhava naquele dia, hoje eu vejo acontecendo e vejo realizado. A produção de medicamentos personalizados com qualidade total. Hoje, e aí você falou um momento aí muito importante, não foi da noite para o dia, né? São 35 anos de história e você falou aquilo que eu sonhei lá atrás, né? Eu estou vendo que está acontecendo hoje, né? A paciência também faz parte desse processo todo? Totalmente. Eu acho que sem disciplina a gente não chega lá. Agora, paciência é um objeto essencial, é um comportamento essencial para que a gente atinja os objetivos, porque tem coisa que é amorosa, né? Tem coisa que demora muito para a gente conquistar. E se você não tem paciência, você desiste antes de conquistar. No primeiro obstáculo. Sim, e são muitos os obstáculos, né? Todos os dias tem um. Sim. Então eu aproveito e faço desses objetos de crescimento. Com certeza. Mas muitas pessoas não têm a paciência de olhar para aquilo e pensar o que ele está me trazendo nas entrelinhas. O que ele está me trazendo de conhecimento. Só vê como um desafio. E aí tenta, aparece o primeiro, aparece o segundo, aparece o terceiro desafio, esse negócio não é para mim. Acaba desistindo. Então, meu filho que fala, mãe, são 35 anos, procura pontuar quantas empresas tem ao seu redor de 35 anos, porque Sim. existiram momentos na vida profissional que me fizeram questionar se eu queria continuar. O primeiro foi quando o Fernando era pequenininho, a empresa era pequenininha também, e aí a funcionária da farmácia não foi, a de casa não foi, uma saiu de licença, outra saiu de licença, então eu abaixava a porta da farmácia, fazia a papinha do Fernando, fazia os cuidados com ele, voltava, abria a porta da farmácia e continuava a trabalhar. Nesse momento eu questionei muito. Será que é isso? Aí passou, né? Eles cresceram, hoje são super companheiros, me ajudam na gestão de tudo. E a outra vez que eu questionei foi quando a minha mãe adoeceu, que aí eu queria estar com ela em período integral, mas eu tinha preocupação da farmácia, então eu tive dúvida. Inclusive pensei em desistir mesmo, mas Deus é bom demais. Sim. E tudo no tempo dele vai se acomodando. Pude cuidar da minha mãe com a retaguarda das meninas que ficaram na farmácia, né? E hoje voltei com tudo, né, para a farmácia. É isso daí. E aí você falou também uma outra palavra aí. Esses dias eu estava num comércio aqui da cidade, de comércio de bairro, e eu fui pagar no caixa, tinha um na folha de sulfite digitado mesmo, né? Não lembro ao certo qual era a frase, mas a mensagem era a seguinte: não adianta ter criatividade, não adianta ser uma pessoa talentosa e uma série de outros atributos lá se você não tiver disciplina. Sem dúvida. Disciplina que vai fazer você chegar e conquistar o seu objetivo, não é? E às vezes a grande maioria das pessoas tem as habilidades, tem as potencialidades dentro dela, mas a disciplina, infelizmente, não tem. E aí quantas pessoas a gente olha e fala, quanto talento, né, entre aspas, vamos dizer assim, jogado fora, né, Gi? Sim. Quando as pessoas entenderem que a disciplina, apesar de ser um negócio, né, até muitas vezes chato, ele é para o nosso bem, a gente vai ter muitas pessoas aí se dando muito bem em todas as áreas, né? A disciplina é produtiva, né? E o treino mais ainda. Então, quando a gente tem disciplina e treino, quer dizer, a técnica vai ficando cada vez mais aprimorada, cada vez mais efetiva e com resultados mais pontuais.
É interessante. A gente, na psicologia, nós falamos muito sobre disciplina e sobre constância também, né? Quem quer chegar aos seus objetivos tem que ser constante naquilo que está fazendo, né? É como você disse. Eu já tentei e muitas vezes me questionei sobre, mas é um sonho e você venceu tudo aquilo e continuou trabalhando, né? É uma constância. A gente fala sempre isso. A academia é um negócio chato de fazer, é um negócio chato para muitos não, mas eu acho chato, né? E na academia eu não gosto, mas com uma constância, né? Com uma disciplina, não é, Gi? Você adquire o hábito. Você adquire o hábito. E você começa a se beneficiar desse hábito. É isso, essa é a chave motivadora, né? Porque aí quando você percebe os benefícios, você já não consegue mais ficar sem a academia. Aquilo que era chato fica bom. Passa a ser muito bom, né? Isso em todas as áreas, né, Gi? Em todas as áreas. A gente tem que olhar com bons olhos para tudo, né? Porque eu acho que não existe sofrimento só para nos fazer sofrer. Sim. Todo sofrimento eu considero uma oportunidade disfarçada. Sim, você falando de sofrimento, e quando a gente fala de sofrimento ou algo nesse sentido, me remete muito à religião. Dia desses, eu estava assistindo um psiquiatra falando sobre a importância da fé na saúde mental das pessoas, o quanto a fé é importante, independentemente da religião, o quanto a fé é importante na saúde mental das pessoas, o quanto a fé foi importante para você nesses 35 anos de história da farmácia, de vida também, Gi? A minha fé é minha mola propulsora, porque eu tenho muita fé. E eu sou de muita oração. Então, quando eu me vejo em uma dificuldade extrema, eu sei que é hora de me recolher, me conectar com Deus, que Ele vai me ajudar a encontrar o caminho. Então, não sei se todas as experiências vividas, nós já vivemos muitos dissabores em relação à doença, falta de saúde. E se a gente não tivesse fé, o que prevaleceria? Revolta? Questionamento, por que eu, por que não eu, por que minha mãe, por que não minha mãe? Então, não tendo fé, a gente consegue a força necessária para conduzir. A fé, ela traz também o entendimento de algumas coisas que acontecem na nossa vida? Eu acredito. Aliás, eu entendo muitas coisas que antigamente não entendia e quantas através da fé. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a certeza de que tem muita coisa que a gente não imagina quanto influencia na nossa vida. E através da fé a gente consegue esse equilíbrio tão necessário para a gente sobreviver. Eu falo muito aqui no rádio e comentei até com a Natália também, que o podcast com ela, nós falamos muito sobre religião, que muita gente fala assim, a vida ela não vem com um manual, viu, gente? A vida ela não tem um manual, não. Na realidade, a vida tem um manual. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira, e aí ela concordou comigo, que é a Sagrada Escritura, não é? Sim. Ali está a resposta de todos os obstáculos da nossa vida, não é, Gi? Inclusive de ser prósperos, né? De sermos, entre aspas, ricos, não é verdade? Sim. Tudo que a ansiedade tem lá na Bíblia, né? Depressão tem lá na Bíblia, né? Todos os porquês da nossa vida, a gente encontra respostas na Sagrada Escritura, né? Eu também acredito, também sei que é. Só que eu acho que cada um de nós vive um momento na vida. E que cada um de nós tem um entendimento para a mesma palavra. Então, às vezes, uma coisa que é tão óbvia para você, não é óbvia para a pessoa que está ao seu lado, vivendo o mesmo problema, tentando decifrar o mesmo enigma. Então, uma das coisas que eu também aprendi é que a gente não pode criar expectativa em relação às pessoas de acordo com a sua conduta, com a minha visão, de acordo com o seu entendimento. Então, respeito também é regra fundamental de sobrevivência. Aceitar que as pessoas não são iguais. Que tem cada um tem o seu tempo, que cada um tem o seu entendimento e que ninguém é o que é por acaso. Todos nós somos frutos de um ambiente. Sim. Somos frutos do ambiente que nós vivemos, do amor que nós recebemos, ou da ausência do amor. Justamente. Ou do excesso de agressão, excesso de maus tratos. Então a gente não pode julgar, no meu ponto de vista, ninguém. Cada um tem uma história de vida. E aí, falando de histórias de vida, olhando para esses 35 anos de história profissional sua, né? Sim.
teve vários momentos de dificuldades, né, Gi? Teve muitos momentos de dificuldade, muitas adequações. Então, quando eu comecei a farmácia, nem existia internet. Eu tinha que procurar as informações, estudar. Para fazer curso tinha que ir para São Paulo, aqui não tinha, era tudo muito difícil, tinha os filhos pequenos, então foi muito difícil. Mas em momento algum eu desisti, tanto que eu estudo até hoje. Mas a gente sabe que hoje é tudo muito fácil, né? E que aí isso também colabora para que haja um desânimo, uma desmotivação. Porque se eu consigo tudo muito fácil, por que eu vou ter que investir minha força para buscar mais alguma coisa que não está tão fácil? Então, é difícil, foi difícil, mas eu acho que os jovens de hoje não têm a visão de mundo que nós tivemos, que eu tive, você é mais novo que eu. Porque na minha época eu tinha que investir muita força para continuar buscando o que eu queria. Não tinha as facilidades que nós temos hoje, é isso que você quer dizer, né? Eu acho que hoje em dia você, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer, sei lá, tecnologia da informação. É tudo muito mais fácil, existe muita coisa no EAD, né? Formação, ser professor mesmo, que era o sonho de tantas pessoas, você tinha que viajar horas para ter uma formação. Hoje você faz na sala da sua casa, na televisão, pelo EAD, letras. Quando eu fiz faculdade, pedagogia, era período integral, farmácia, a gente tinha que morar fora, não tinha como trabalhar, não sei se fosse monitor, tivesse algum trabalho em horário, em contraturno na faculdade, porque senão não teria como trabalhar, que era período integral. Hoje, o curso de farmácia é à distância. É à distância. Só que naquela época a gente tinha muitas aulas de laboratório, muitas horas aulas. Então, muitas horas de biblioteca. Então, o que é bom, o que é ruim? Não existe o que é bom, o que é ruim. Existe o que é conveniente para mim e o que vem acrescentar na minha vida. Agora, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação à distância, com tudo que eu sempre sonhei na vida. E foi à distância, com professores maravilhosos, com conteúdo riquíssimo. Então, é equilíbrio, sempre. Equilíbrio é a palavra. Para as jovens que nos acompanham pelo podcast, qual seria a sua mensagem? Porque esses tempos de dificuldades que nós passamos, né? Eu já, na minha graduação, já era mais... Né, eu peguei agora a época de internet e tudo mais, então não tinha necessidade de biblioteca, enfim, já é tudo virtual, né, uma facilidade imensa. Mas na época do meu colegial, né, que a gente chamava de colegial, fundamental e tudo mais, ensino médio, toda essa época não existia internet, como você disse. Então, existia pesquisa, era tudo muito mais trabalhoso. Era isso talvez que nos motivava a buscar os nossos sonhos e realizá-los. Hoje em dia, nós temos tudo na mão e é por isso que eu não valorizo tanto algumas profissões, ou ser algo, ou ser alguém, né? Porque na minha época, olha, tem que ser alguém na vida, né? Tem que estudar para ser alguém na vida. Hoje a gente nota que a juventude já não tem muito mais essa mesma visão. Inclusive, vi uma matéria dia desses, a crucificação da CLT, né? Os jovens odeiam a CLT, que a CLT é uma escravidão e tudo mais. Na nossa época, na minha pelo menos, a CLT, todo mundo queria ter uma carteira registrada, né? Primeiro registro e tal. Essa transição, você acha que essas facilidades, elas trouxeram também um pouco desse desinteresse dos nossos jovens por algumas profissões, por buscar algo maior na vida, enfim? Olhando com os meus olhos, né? Na época que eu vivi, eu acho que sim, que as pessoas hoje facilitaram, nós pais facilitamos muito a vida dos nossos filhos, porque aquela história de que, como eu não tive, eu quero proporcionar, às vezes a gente se perde na quantidade e na qualidade. Então, chamar sempre para a realidade, que olha, tudo que é muito fácil também não tem sabor, então vamos buscar aquilo que dê gosto, que dê sentido à vida, mas não acho que seja uma prática diária, constante, tem ficado meio escasso. Eu vejo pelas pessoas que procuram trabalho, na hora das entrevistas, o tipo de conversa, o tipo de interesse, é tudo muito pronto, é tudo muito fácil. Se tiver qualquer grau de dificuldade, eu vou deixar para depois. Então, essa história de procrastinar, por que existe tanta procrastinação hoje, né? Então, eu acho que vale a pena a gente estar sempre
questionando, mas sem medo de olhar para o que dói, né? Uhum. E buscando soluções mesmo. Falando um pouco da nossa época, nós não tínhamos muita escolha, né? Hoje nós temos, né, os nossos jovens, eles escolhem, tem aí um universo de profissões, né? Inclusive profissões aí, né, que se ganham aí milhões, enfim. Na nossa época não tinha muito isso. E não tinha também muita escolha. Eu passei por diversas profissões, né? Eu já sabia o que eu queria, já tinha isso em mente e tudo mais, mas até chegar lá, eu tive que trabalhar numa série de outros locais desde os 9 anos de idade, né? Que naquela época não tinha ainda, né? Hoje os 16, né? Tem as leis, enfim. Naquela época não tinha, não. Era 9 anos de idade, internato, dia inteiro, né? Trabalhava de manhã e estudava à tarde. Ou então, estudava de manhã, trabalhava à tarde, depois o ônibus levava e deixava na porta de casa. Não tinha facilidade, não. E não tinha escolha. A gente agarrava aquilo que aparecia. Hoje, esse grande número de oportunidades que nós temos também acaba deixando o jovem um pouco mais desmotivado em buscar algo, ou então em descobrir o sentido da vida, o seu objetivo de vida, enfim. Eu acho que causa muita confusão, né, Alex? Porque são tantas informações ao mesmo tempo. Como é que faz para administrar tudo isso? Então, geralmente não querem sair da zona de conforto, quer que alguém traga pronto. Se alguém trouxe pronto uma informação, é com os olhos desse alguém e não com os seus. Não com os seus. Então, fica muito difícil. Eu acho que o jovem fica muito exposto hoje e muito vulnerável. Então precisa desenvolver um senso crítico, precisa se colocar no lugar daquela pessoa e não dar a ela a oportunidade de decidir a sua vida. Então partir para buscar mesmo quais são os seus dons, quais são suas aptidões e onde que você se sente bem, para que você não seja mais um profissional frustrado. Porque quando a gente ama o que a gente faz, nossa, pode existir o nível de dificuldade master. Você sempre vai buscar um atalho que te leve aonde você quer chegar. E agora, quando nós falamos de fazer aquilo que gosta, Gi, eu acho que é muito importante. E você falou de trabalho frustrado. Eu acho que tem muitas pessoas, muitas pessoas, infelizmente, né, trabalham em locais que não gostariam nem de estar, mas por alguma questão estão e aí acabam adoecendo. Para você, Gisele, qual é o sentido da vida? É fazer aquilo que eu gosto? Como eu descubro o sentido da vida, o meu propósito? Por que eu estou aqui, na visão da Gisele? Nossa, bem complexo, né, Alex? Mas o sentido da vida, eu acho que tem assim, que a gente colocar como objetivo maior, tudo que você for fazer com amor. Amor, infelizmente, não é um sentimento e uma prática comum. Parece que as pessoas estão ficando meio que no automático, repetindo situações e atitudes, porque a maioria faz. Agora, quando a gente faz com amor, é sua atitude, é seu comportamento. Então, para a gente viver bem, a gente tem que se conhecer. E eu acho que a primeira coisa é se permitir viver o silêncio, buscar um autoconhecimento, praticar a fé, e saber que o amor transforma tudo. Tudo que você fizer com amor vai ser muito bem sucedido. Eu li uma mensagem dia desses no rádio que falava sobre o sentido de vida, mas mais pro lado profissional a mensagem era, e falava exatamente assim: quando você fazer algo que você sente que o seu coração vibra, pode ser esse a sua aptidão, né, a sua habilidade. Sim. E isso que você busca, que vai fazer com que você se realize. Vai te fazer, né, feliz. Feliz, né? Eu tenho 2 filhos, né, o Fernando e a Isabela. A Isabela achava que ela tinha que dar continuidade à minha profissão. Então, na primeira oportunidade de prestar vestibular, prestou farmácia, passou. E aí a gente estava indo fazer a matrícula. E ela disse: mãe, posso te falar uma coisa? É muito séria. Lógico, né? Pode falar. Claro. Esse sonho, mãe, é seu, não é meu. Mas eu vou fazer por você. Se não, em hipótese alguma você vai fazer por mim. E hoje, o que a Isabela faz? A Bela trabalha com moda.
Então, você já imaginou como ela estaria frustrada no dia a dia da farmácia? Sim. Então, eu sempre falo para as meninas que estão lá comigo, olhe para as oportunidades com bons olhos. Sim. Se permita dizer não quero, não gosto, não faço por isso, por isso, por isso. Não como protesto, não como birra, mas embasada em motivos reais, concretos, que vão te fazer feliz ou não. Então, tomar decisões conscientes e certas de que aquilo ali vai trazer alguma consequência, boa ou ruim. Mas se for difícil, você estando consciente e decidida, você vai contornar. E você acha que os nossos jovens de hoje, estamos falando das mulheres, então as nossas jovens de hoje, elas antigamente nós não tínhamos muito escolha. Tanto que, né, você mesmo até falou, a Isabela ia realizar um sonho que na realidade era seu, né? Digamos assim. E a gente realmente tinha isso, né? De querer que o filho desse continuidade para aquilo que a gente, né? Tanto que o meu pai, quando descobriu que eu gostava de rádio e tudo mais, nossa senhora, né? Porque o negócio dele tem que trabalhar na usina, né? O grande feito da vida era você conseguir um trabalho, e não estou desmerecendo, não é isso, né? Mas conseguir um trabalho na usina. Sim. Né? E aí você está registrado e você está tranquilo, né? Então, quando eu fui contratado até pela rádio há 20 anos atrás, né? Nossa, eu estava na usina também, né? E aí eu pedi para sair, né? Só para ficar no rádio. Foi um tormento, né? Mas enfim, hoje os jovens já não tem mais isso. Hoje eles já chegam e eu quero isso, pronto, e acabou. Pode ter o pai médico, ele quer ser advogado, o pai é isso, ele quer vender colar na praia, ou coisa nesse sentido. Isso daí para os nossos jovens é bom ou é ruim? Aquilo que nós vivenciamos lá atrás, talvez uma continuidade da profissão dos pais. Hoje os jovens já têm uma liberdade de escolher aquilo que quer. Isso é bom ou é ruim? Alex, volta naquela questão de tudo existem dois lados, né? É bom, eu acho que é bom, porque é uma oportunidade de se identificar, de se encontrar, de fazer aquilo que realmente você quer. Só que, como tem tudo muito pronto e tem muita influência do meio, de repente é uma atitude, uma decisão em forma de protesto. Não é uma decisão, não é aquilo que eu realmente queria. Isso. Então eu acho que tem que ser muito conversado. Família tem que partilhar das decisões e tem que participar da formação das crianças, dos jovens. A gente não pode estar cansado para cuidar dos filhos da gente. A gente não pode delegar para que outras pessoas formem a personalidade dos filhos da gente. Então, participar sempre em todas as questões. E eu acho que o mundo tem muita coisa boa para o jovem, só que também tem muitas provações. Então a gente é que tem que estar atento e com o conhecimento que nós temos e dando o norte para que eles não se percam. Gi, você falou um negócio interessante, talvez para a mulher agora ela pode parar e pensar, meu Deus, mas como eu vou conseguir fazer isso? Porque eu trabalho o dia todo e aí meus filhos, ou meu filho fica em uma creche ou coisa nesse sentido, e aí querendo ou não ele está sendo cuidado e está adquirindo, né, até mesmo na sua formação a personalidade de uma outra pessoa que não a sua. Como eu administrar isso em casa? A mulher ali, como conseguir também fazer parte da vida dos filhos, trabalhando, cuidando de casa, enfim. É um desafio muito grande, né? Eu converso muito ali no balcão da farmácia com mães que estão assim sobrecarregadas. Já conversei com mãe que tem 3 turnos de trabalho porque tem os filhos para acabar de criar, para formar. Então, é um desafio muito grande. E eu acho que não existe regra geral, mas existe aquela preocupação em fazer com que seu filho esteja bem e seja poupado de todos o que a gente vê na televisão, cada coisa absurda acontecendo. Então, mãe não tem direito de estar cansada, entre aspas. Mãe vai descansar sim, mas não pode perder os sinais de que alguma coisa está errada. Então, tem que estar sempre atenta, porque mudou o comportamento, mudou por quê? A criança não era agressiva, hoje está. A criança está dormindo demais, a criança está dormindo de menos. A gente tem que estar atenta aos sinais e tentar contornar com o pouco tempo que a gente tem. Entendi. E também fazer as crianças participarem, né, do dia a dia e saber das dificuldades para que eles nos ajudem a conduzir. Certo.
Hoje, você, além de empresária, né, como você falou, mãe, esposa, né, filha e tudo mais, você também tem o lado voluntário, né? Sim. E o lado voluntário da Gisele nasceu há muitos anos atrás. Foi uma forma também de você, vamos dizer assim, agradecer, retribuir para a sociedade aquilo que você conquistou. Enfim, como que o voluntariado surgiu na sua vida? Quando eu comecei a trabalhar na farmácia, tinha umas crianças na rua naquela época, iam na farmácia pedir alguma coisa para comer. E eu ficava muito comovida com aquela situação. Eu tinha 2 filhos pequenos na época e eu queria mudar a situação daquelas crianças. Então eu comecei a tentar descobrir onde moravam, por que estavam na rua. E aí um dia cheguei na escola para buscar meus filhos, a Isabel Baleiro, conversando, também tinha vontade de fazer alguma coisa por essas crianças. Na época, acho que ela tinha uma empresa próxima a você ali, né? Tinha uma loja do lado. Ali, né? Mas não, a loja naquela época era da irmã dela. Então eu ia na escola buscar meus filhos que estudavam na escola dela. Certo. E aí lá nós conversamos sobre isso e resolvemos que a gente ia fazer alguma coisa. Aí o Cônego Alfredo e o meu pai nos incentivaram e nós fomos conhecer entidades que faziam o que a gente gostaria de fazer. E assim surgiu a UECA. Então nós trabalhamos 1 ano arrecadando fundos e recrutando pessoas que simpatizassem da mesma ideia para que a gente começasse a trabalhar. Aí nós começamos com 12 crianças indicadas pelo Conselho Tutelar em situações de risco extremo. Era numa casa, né? Era numa casa cedida, né? Emprestada para o nosso trabalho. E daí nós fomos aumentando as pessoas, os simpatizantes, as doações e tudo. E hoje a UECA é a empresa que você conhece, sim, que já fez parte também, sim, e que atende 63 crianças. Agora, o que o voluntariado fez na minha vida? Então, naquela época, eu saí da minha zona de conforto, porque eu via os meus filhos de banho tomado, bem alimentados, sem frio, com brinquedos, e via aquelas crianças que a gente estava assistindo numa situação totalmente diferente. Então eu vi que eu podia fazer alguma coisa por eles. E aí nós começamos. Então a gente dava banho nessas crianças, a gente ensinou a comer com garfo e colher, talher. Então na época não tinha os monitores, eram vocês. Éramos nós mesmas. Nós que dávamos banho, nós que preparávamos a comida. E o Cônego arrumou uma irmã de caridade que veio trabalhar com a gente. E o começo foi muito edificante, porque nós desenvolvemos um amor tão grande pelo projeto que nós trabalhamos 20 anos. Agora, você imagina em 20 anos quantas histórias nós vimos. Quanto nós crescemos com aquela convivência. Então, eu sempre falava, gente, todo mundo tem que fazer trabalho voluntário, todo mundo tem que sair da zona de conforto, porque é só assim que a gente cresce. Hoje a UECA, a gente já sabe, né, uma entidade muito conceituada aqui no nosso município, hoje já está formalizada, né? Sim. Porque eu creio que na época, que eu me lembro, né, naquela época não recebia recursos, era tudo com fundos próprios, né? A gente tinha que fazer muitos eventos, nós fazíamos um jantar atrás do outro, bazar da sobremesa, bazar de roupa usada, tudo que você imaginar nós fizemos para arrecadar fundos para garantir que as crianças teriam comida, banho, e elas já vinham para a UECA no contraturno da escola. Sim. Então a gente fazia tarefa junto. Aí depois começou a haver o enquadramento. Então não pode fazer tarefa, não é educacional, não é isso. Aí foram fazendo os ajustes, mas mesmo assim as crianças são assistidas com banho, com refeição e tudo que hoje eles têm direito. Aula de artes, né? Esporte, informática, né? Sem contar numa super estrutura, uma estrutura fantástica, maravilhosa, né? Nós sempre tivemos pessoas muito boas, muito comprometidas, muito boas, acompanhando o trabalho e transformando, porque cada um que chega traz um pouquinho de si. Sim. E assim vai ficando cada vez melhor. Com certeza. E um pouco disso daí também, né, Gi, nós podemos colocar aí a credibilidade de cada uma que começou lá, né, o trabalho. Porque
A gente sabe que hoje em dia, né, as pessoas elas ficam meio receosas em fazer algum tipo de doação ou coisa nesse sentido, porque, né, infelizmente, a credibilidade hoje de muitas instituições que a gente vê Brasil afora, eu estou querendo dizer, não são tão confiáveis, né? E na UECA a gente pode acompanhar a história todinha, a gente vê que ela está onde está hoje pela credibilidade da fundação, né? Sim. Os propósitos ali não foram alterados, né? Não. Digamos assim, seguidos à risca, né? Nós tínhamos um compromisso de lá nunca tirar nada, só colocar. Porque nós tínhamos o objetivo de crescer, nós sabíamos que muitas outras crianças precisavam da mesma atenção daquelas 12 que nós começamos. Então todo mundo praticamente investia na UECA, né? Quando ia faltar dinheiro, nossa, teve uma situação que a gente não tinha dinheiro, já tinha funcionário contratado. E nós não tínhamos o dinheiro pro 13º. Eu e a Isabel fomos lá na igreja, no Santíssimo, colocamos a situação, pedimos muito que ele nos ajudasse a resolver aquela situação, porque a gente fala que essa obra não é nossa, é uma obra de Deus. E aí eu voltei para a farmácia, ela foi para a escola, e daí a pouco me chamam lá na farmácia, que era uma pessoa que queria falar comigo. E aí ele me entregou um envelope, e naquele envelope tinha o valor exato que nós precisávamos para pagar o 13º. Então aí nós tivemos a certeza de que essa não é a nossa obra. Com certeza. É uma obra de Deus. A UECA a gente pode dizer que foi uma das grandes realizações sua em vida? É a menina dos olhos, né? Nós temos a família toda envolvida. Sim. Todo mundo hoje olha para a UECA com muito carinho, com muito respeito e com muita vontade de que nunca acabe. Então a UECA é a menina dos nossos olhos, né? Pois é. O Cônego Alfredo, né, ele tem uma participação muito importante em várias entidades daqui da nossa cidade, né, Gi? Ele é muito admirado e respeitado por nós e ele foi muito importante na fundação da UECA. Ele nos auxiliou na parte administrativa, ele nos auxiliou na captação de recursos, ele fazia com que não faltasse arroz para a UECA. Pois é, que era o principal, que era o principal. Ele sempre dava um jeitinho de fazer as coisas acontecerem também. O Cônego Alfredo, a gente sabe que, né, ele é, digamos assim, duro, vamos dizer assim, né, nas questões, e não está errado nisso, e por isso muita gente, mas ele é muito bravo, não sei o quê. Mas quem conhece o Cônego Alfredo sabe do coração que ele tem, né, Gi? E do amor que ele tem. Pela UECA, a gente vê, ele fala muito sobre a entidade. Pão Nosso também, que foi uma criação dele, né? Sim. Junto com os voluntários, é claro. A própria Esperança FM, e aí tem, por isso que a Gi fala, né? Existe uma fusão aí também, né? Porque a Gi é filha do seu João Peso, que é um dos fundadores, junto com o Cônego Alfredo, da fundação da Rádio Esperança. A família está sempre envolvida em algo social, né, Gi? O meu pai desenvolvimento da cidade, né? Meu pai sempre falava que a gente tinha um compromisso muito grande, que era de deixar o mundo melhor do que nós encontramos. Então, desde pequena, eu vi meu pai fazendo muito trabalho voluntário e sempre anônimo. Nunca ninguém ficava sabendo de nada. Então eu tive muita dificuldade quando comecei a trabalhar na UECA, porque eu tinha vergonha de falar. Sim. Eu tinha vergonha de pedir. E aí uma amiga que veio trabalhar com a gente falava assim: como você não vai falar? Se você não falar, ninguém vai aderir, ninguém vai ajudar, você tem que começar a falar. Então até nisso a UECA me ajudou, porque eu comecei a falar em público, porque eu comecei a estudar outras questões que não me envolviam particularmente, e sim um todo, uma comunidade, uma sociedade e o bem-estar das crianças e das famílias. Aí depois disso eu fui trabalhar como voluntária com a saudosa Maísa Graciano. Eu fui presidente do CMDCA por 2 anos. Viajei com ela, participamos de muitos congressos, então nós vimos a realidade das crianças além de Novo Horizonte. Então o voluntariado para mim é um marco. É uma transformação, aconteceu uma grande transformação na minha vida através do voluntariado. Hoje, eu lembro nessa época, você estava no CMDCA, estava na UECA também, depois teve uma época que o Zé Fernando, que é o esposo da Gi, também assumiu a UECA. Hoje vocês já estão de volta de novo, né? Sim. O Zé está de novo lá à frente, né? É difícil se desligar, né, Gi? Assim, a gente quer que a entidade caminha com as suas próprias pernas, porque chega uma hora que a gente fala, olha,
eu acho que a minha parte, né, tá aqui, tá feita, outros assumem e com o mesmo propósito que nós temos e tudo mais. Mas é difícil deixar, né? Sabe o que acontece, Alex? Nós trabalhamos 20 anos, assim, revezando entre a gente, né? Eu, a Isabel, o Wagner, o Zé. A Leda, todas as que estão hoje fazem parte da história da UECA. Aí, depois de 20 anos, nós resolvemos que tinha que repaginar, que tinha que renovar, que dar oportunidade para outras pessoas viver aquilo tudo que nós já vivemos. Até para incentivar o voluntariado, né? E aí nós saímos todos da diretoria e começou uma diretoria nova. Mas nós saímos da diretoria, mas não saímos da UECA. Então a gente continua, eu e a Isabel, junto com muitas outras senhoras, a dona Marilena Buralha, a dona Isalda, temos o grupo de artesanato que provê recursos para a UECA. O ano passado nós trabalhamos o ano todo e foi assim muito significativo o valor que nós arrecadamos com os nossos artesanatos. Então, sempre relacionado à UECA, tudo que tem a UECA, a gente vai estar junto, se Deus quiser. Resumindo, a sua trajetória como voluntária veio somando a sua vida familiar, né, a sua vida profissional gradativamente. E foi também incentivando, né, a família a participar do voluntariado. Eu vejo o reflexo nos meus filhos. Os meus filhos também têm um olhar voltado ao próximo com muita ternura. Então, o respeito eles aprenderam nessa convivência, porque eles eram pequenininhos, ficavam embaixo das mesas dos eventos, dormiam ali, a gente levava um colchãozinho, depois foram crescendo e trabalhando também nos eventos. Então, houve uma transformação de todo mundo, até os parentes mais distantes, às vezes vêm para as festas, né? Então eu acho que isso contagia. E pessoas novas, né? Eu presenciei num momento que nós estávamos na diretoria, de pessoas que vinham trabalhar em Novo Horizonte, trabalhar em empresas, né? Foi transferido para Novo Horizonte e já tem o DNA do voluntariado. E aí chegava, né, na UECA para ser voluntário. Olha, eu quero ser voluntário. E quantos amigos nós não fizemos na UECA com pessoas assim, né, Gi? Que vinham de outros estados trabalhar aqui. Olha, eu quero ser voluntário em alguma... E aí vai se formando, e hoje, grandes amigos, né? Vai se formando uma família, né? É uma rede, assim... Eu acho que a gente se firma tanto, é uma coisa tão sólida que não tem explicação, a não ser o amor. Porque o que a gente pratica ali é o amor ao próximo. A Yara, o Dr. Mário, a Yara Machado trouxe uma formação de voluntariados de São Paulo. O Dr. Mário construiu aquele prédio com os funcionários dele, com o conhecimento dele, de forma voluntária. Então tem muita gente boa envolvida e nós tivemos médicos, psicólogos, dentistas que trabalhavam lá gratuitamente para cuidar das crianças. Cuidando das crianças, né? Sim, então foi uma fase, assim, de transformação na assistência. Isso tudo pela credibilidade também da entidade, né, Gi? Nós tínhamos médico pediatra, né? Eu creio que tem, né? O médico pediatra atendendo as crianças da UECA, né? Psicólogos também, dentistas que fizeram avaliação de arcada dentária, a importância do aparelho para uma criança que estava com algum comprometimento neurológico. Então tem muita história, muita história. Realmente, a UECA foi uma... Eu participei em duas diretorias, né? E eu também... ali a gente consegue ter uma visão diferente sobre o mundo, na realidade, porque às vezes nós vivemos na nossa bolinha, né, e a gente esquece de olhar o próximo, né, Gi? E às vezes num simples convite para ir apresentar algo, né, já é transformador. Eu fui por indicação, né, do seu pai, fui diretor da UECA durante 2 anos, nas duas gestões da diretoria. Depois aí aconteceu, né, todo mundo saiu, né, colocou o pessoal novo, e aí nessa leva eu também saí, mas ali fiz grandes amigos, né, que estão até hoje, falando de futebol, me zoando de vez em quando, mas estão lá, sempre firmes. É sempre uma referência. É sempre uma referência, né? E através da UECA eu pude também conhecer outras entidades, né? A APAI é uma delas, fiz estágio na APAI também, mas o que eu
aprendi bastante na minha participação na APAI foi nas apresentações de fim de ano, na conclusão dos trabalhos do ano todo, sabe, Gi? Você olhar aquilo e ver o amor dos funcionários, dos monitores, dos professores, né? Com aquelas crianças, né? E aí você fala, poxa, e eu, né? Em que posição que eu tô nesse momento? Porque assim, você olha e se sente orgulho daquilo, mas aí você olha para dentro e você, e eu? O que eu tô fazendo pro próximo, né? Então foi muito enriquecedora a minha participação, tanto na UECA quanto na APAI também, durante a apresentação dos eventos. Eu adorava fazer a APAI justamente por isso, para ver a conclusão dos trabalhos. Da UECA eu também apresentava, mas eu já acompanhava de perto, né? Mas na APAI era uma surpresa, né? E aí você via a evolução de um ano para o outro das crianças, né? Já se tornando adolescentes e tal. Assim, é muito gratificante. Então, o voluntariado, gente, é uma das coisas que nós deveríamos praticar mais. Com certeza. É transformador. Só quem vive a experiência sabe o poder de transformação do serviço voluntariado. Eu falo que hoje em dia nós não temos muito incentivo para o voluntariado, né? A não ser as referências familiares, como aconteceu com você. O Interact, né? Do Rotary, tem também o Interact, o Rotaract também, né? Que são os braços ali do Rotary que incentivam um pouco mais, pelo menos aqui em Novo Horizonte, viu, gente? Estamos falando da nossa realidade aqui, que incentivam um pouco mais o voluntariado. Mas ainda assim, né, Gi? Deveríamos ter mais, né? Talvez até cursos ou então alguma coisa que motivasse os nossos jovens a dedicar um pouquinho do seu tempo para o próximo, não é? É tudo muito difícil, né, Alex? Porque a gente sabe que todo mundo está trabalhando em grau master para manter as despesas do dia a dia, para manter a família de forma equilibrada. Mas eu acho que minha mãe dizia, quando você quiser pedir alguma coisa, peça para uma pessoa muito ocupada. Porque a que está desocupada não vai ter tempo para nada. Mas a que está muito ocupada certamente vai se ajeitar e fazer o que você está pedindo. E é bem por aí. Eu acho que a gente tem que se ajeitar. A gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. Então, não é fácil. Não sobra tempo. Então, me perguntam, que hora você borda? Eu bordo à noite. Eu bordo à noite. Olha a disciplina aí. Hoje é quinta, é dia de bordado, né? Eu bordo à noite, eu bordo de fim de semana. Mas é bom demais. O bordado é transformador também. Então, as nossas reuniões, aquele bate-papo, aquele carinho, aquele aconchego. A gente tem tanta afinidade agora no grupo. Nosso grupo chama de Mãos Dadas. Então, tudo constrói. A gente não tem tempo para ficar arquitetando nada de ruim para ninguém. Pelo contrário, só construindo coisas boas. Aqui nós estamos no prédio da emissora. Tem outras salas no piso inferior, né, lá no térreo. E há um tempo atrás era... Como que é o nome das voluntárias da igreja que fazem a costura? Tecendo Esperança é o nome do grupo das mulheres. Sim. E foi um tempo aqui embaixo. E aí quando elas faziam reunião, era animado demais. Não é? Você só ouvia as risadas e elas trabalhando, né? Costurando e fazendo os guardanapos e tal, os bordados. A gente não descia lá. É uma terapia maravilhosa. Justamente. É uma terapia aí você escutava as risadas aqui de cima, você falava, gente, olha isso, né? É um momento querendo ou não, até de relaxamento, né? Isso é muito importante. Nossas meninas têm todas mais de 70 anos, né? Eu acho que sou a caçula da turma, imagina. Tenho 56 e sou a caçula. Então, é um pessoal que já viu de tudo. E que aí valoriza a vida, em grau master, né? Porque a vida é preciosa demais, né? Sim, a gente precisa canalizar coisas boas para a nossa vida. Com certeza. Gi, nós estamos chegando no final já do nosso bate-papo. E para a gente encerrar, você teria uma sugestão, assim, para quem está começando a vida profissional, né? Nós estamos no mês da mulher, então... voltado também, né, para as nossas jovens e tudo mais, para as mulheres jovens que não... e também não tão jovens, digamos assim, né? Elas não tão jovens também, porque eu me espelho um pouco nesse esquema. Às vezes as pessoas falam que a juventude é a oportunidade da vida. Eu aproveitei a juventude, fiz a minha formação e tudo, depois no meio eu também fiz a minha outra formação, né? Sim. Então eu acho que a vida é assim, né? A gente vai, momentos vão acontecendo e a gente vai... A gente tem que se permitir.
Né? Qual que é o recado que vocês davam que você dá para essas jovens que pensam em ser empresárias? Eu acho que hoje nós vemos, por conta das influenciadoras também, né, esse boom de mulheres empresárias, né, graças a Deus. E aí muitas até iniciam algo, não dão certo, e aí acabam se culpando, se frustrando. Ou se aquilo deu certo com a outra, não deu comigo, eu não sou tão suficiente assim e tal. Que recado que você manda para essas jovens e não tão jovens, vai? Eu acho que tem que existir um planejamento. Então, como nós já falamos várias vezes, tudo hoje está muito na mão, tudo muito pronto e parece tudo muito fácil. E a hora que você entra numa rotina de contas a pagar, de reposição a fazer, de atendimento ao público e de tudo mais, às vezes você se perde. Então, não começa sem que haja um planejamento. Procure ajuda, faça um esquema, estabeleça metas, tenha disciplina, seja organizada e não tenha medo. A gente tem que enfrentar todas as dificuldades. Desde que a gente esteja preparada, elas vão ser só mais um degrau. É isso daí. Que bacana. Bom, as conversas com a Gi são sempre enriquecedoras, né? Quando ela vem falar de saúde, a gente aprende muito, mas hoje que veio falar um pouco da vida, a gente também aprende bastante, né? A minha mentora, ela também é mulher, e aí, minha mentora, né? E aí a gente fala muito sobre isso, ela dá cada puxão de orelha. E aí você falou um assunto, uma palavra aí, né? Muito interessante, da disciplina, né? De você se organizar, né? Das contas a pagar e tudo mais. E um dos detalhes que ela sempre fala, Alex, o primeiro passo que você mostrou que quer mudar é quando você procurou ajuda. Sim. Porque senão você estaria fazendo as tuas coisas, porque assim, eu tenho... a Gi sabe, eu tenho uma rotina meio que tripla, né? Eu tenho rádio, eu tenho a psicologia, que eu ando, né? Ali... caminhando junto com o rádio, e tenho também uma outra vertente da minha vida, que aí já é uma herança de família, que é as viagens, né? As viagens rodoviárias que eu realizo também. E aí eu me vi num momento perdido, principalmente no final deste ano, que eu estava com vários roteiros, eu estava com vários pacientes para entregar ao fim do ano, né? Você fazer um fechamento. E aí eu estava com a rádio também, e aquilo foi me deixando um pouco bem desorganizado. Tanto que eu, né... pedi até um tempo para os meus pacientes, gente, eu preciso me recolher um pouco, como você falou, né? Para eu entender o processo que eu estou passando, e aí a gente volta em breve, né? E estamos retomando aos poucos aí. E foi a hora que eu procurei uma ajuda. Eu precisava reorganizar a minha vida. Então o primeiro passo é não ter vergonha de pedir ajuda, né, Gi? Não ter vergonha. Tem uma foto, eu também tenho um grupo de amigas que a gente faz caminhada, faz trilha na terra e tal. E aí, um dia nós saímos para caminhar, um sol muito forte, e as meninas foram na frente e todo mundo abriu a sombrinha. Quer dizer, cada uma estava querendo se proteger à sua maneira. Sim. Mas nenhuma deixou de olhar para o lado para ver se não estava atrapalhando a outra e para que a gente continuasse caminhando junto. Sim. Aquilo teve um significado tão grande. Eu tirei uma foto e eu caminho sempre com essa foto, porque para mim o significado, o sentido da vida é que a gente tem que caminhar junto, respeitando os limites de cada um. E sempre de mãos dadas, porque juntos nós vamos muito mais longe. Com certeza. Boa reflexão. Essa reflexão é interessante, porque às vezes a gente abre a sombrinha e pode pegar no olho do outro, né? De ficar batendo no outro e tudo mais. E aquilo eu achei tão bonito, foi tão espontâneo, e elas se organizaram numa fila assim, que favorecia a sombrinha de cada uma, mas continuavam caminhando juntas. Aí eu fiquei para trás para tirar a foto, porque aquele momento para mim teve um significado muito importante. E esse olhar para o acontecer do nosso dia a dia também é muito importante, né, Zu? Muito. Gi, porque a gente, às vezes, acontece esses fatos, esses eventos. Você tá tão distraído, né? A gente tá tão distraído que a gente não capta, não é? A mensagem que aquilo quer passar pra gente. Estar aberto a oportunidades e estar atento aos sinais. Né? É isso daí. Gi, mais algum recado para os nossos espectadores, internautas, os nossos ouvintes? Só o meu agradecimento e o desejo de que esse ano seja próspero para todas as mulheres e que a gente se fortaleça em todas as habilidades que nos foi presenteado. É isso daí. O nosso podcast vai chegando ao final nessa edição de terça-feira, nesse mês de março também, onde nós dedicamos aí os 4 episódios do mês
as mulheres, falando sobre a beleza, saúde mental, autoestima. Hoje falando um pouco de voluntariado, mas contando também a experiência de vida da Gisele Peso Baraldo, que é farmacêutica bioquímica, empresária e também voluntária. Foi a nossa primeira também, né? A nossa incentivadora do podcast, junto com a diretoria da nossa emissora, é a nossa diretora também, né? E graças a Deus, hoje nós já estamos aí, nem sei contar mais quantos episódios nós temos aí, Que né? bom. E já tem vários outros agendados, sempre trazendo informação, principalmente na área da saúde, na área do autoconhecimento para vocês. Nós vamos entrar no mês de abril. Mês de abril é um mês dedicado ao autismo, então nós teremos aí a participação de várias pessoas aqui também falando sobre esse tema, principalmente nesse, digamos assim, nesse boom, né, que está acontecendo nesse momento. Nós vamos ter até uma participação falando sobre o autismo em adultos, que é crescente, né, as pessoas se descobrindo autistas depois de adultos, depois que já enfrentou uma vida toda, né, cheia de limites, cheia de preconceitos, de julgamentos e tudo mais. Vai ser bem bacana e eu te convido a continuar com a gente aqui no nosso canal do YouTube, o Esperança Play, tá certo? Eu quero agradecer a Solar Pool, que está com a gente e está também ajudando o nosso meio ambiente. Você sabe que a Solar Pool, ela ajuda você a transformar esse sonho em realidade. E você pode, claro, ter o seu financiamento facilitado, facilitar o financiamento do seu projeto com excelência, com garantia em todos os processos e sempre com o melhor custo-benefício. A Solar Pool é a escolha certa para quem quer investir em energia solar de forma segura e também inteligente. Gente, o melhor de tudo, viu? Você pode fazer seu orçamento sem compromisso. Você está com o orçamento em mãos? Envia para os meninos da Solar Pool. Os consultores vão atender você com muito carinho e eu tenho certeza que vão fazer o melhor negócio para você, tá certo? Solar Pool em Novo Horizonte, endereço está na tela, WhatsApp 17996061932. Acesse também a Solar Pool nas redes sociais e conheça todo o trabalho da Solar Pool compartilhando energia. Um grande abraço e até o próximo episódio.